A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 33, nos versículos de 1 a 56. São estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Então aqui a gente vai ver caminhada após caminhada, peregrinação, caminho, jornada, acampamentos, porque eles caminhavam, acampavam, levantavam, montavam, desmontavam, iam, vinham, paravam. Então, são as caminhadas do Egito até Canaã, sob as ordens de Moisés e Arão. Eles estavam caminhando em direção à terra prometida. Saíram do Egito, que simboliza o pecado e os inimigos, e estavam em busca de Canaã celestial, do paraíso, da salvação. É isso que simboliza para nós, é isso que significa para nós. Nós estamos de passagem, nós estamos caminhando, caminhada após caminhada. E às vezes a gente perde as forças nessa caminhada, às vezes a gente cai, às vezes a gente tropeça, mas a Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas ele vai se levantar, porque o Senhor fortalece, o Senhor nos dá a vitória. Nós temos peregrinações, nós temos aflições, nós temos tentações, tribulações, mas a vitória é certa, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Então é muito forte isso aqui. Isso aqui mostra a nossa história, a vida de cada um que encontrou Jesus, que começou a caminhar com Jesus, começou a caminhar na salvação, né? Nós devemos desenvolver a nossa salvação diariamente, estar crescendo, caminhando, vivendo na presença de Deus. Então, nós vamos ver as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e de Arão. 2. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares que saíram. Então aqui me chama a atenção. Eu, por muitos e muitos anos na minha vida, eu fiz diário. E de muitas coisas da minha vida, do meu trabalho e também de oração. Já compartilhei com vocês naquela série versículos que marcaram a minha vida. Depois chegou um tempo que eu mudei, né? A gente vai amadurecendo, envelhecendo e vai mudando. Mas aqui me lembra isso. Moisés, eu acho que ele se refugiava muito nessas escritas. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. Então, ele foi fiel, foi fidedigno, foi correto. Por isso nós temos o Pentateuco. Porque Deus mandava e Moisés obedecia. E ele escrevia, ele registrava. Assim como nós vimos, Mateus registrou tudo, Lucas registrou, o apóstolo Paulo. Sabe quando tu tem um cuidado, um zelo com quem vem depois de ti? Com a posteridade? Claro, direção de Deus, o Espírito Santo. Porque aqui está ali, ó, conforme o mandado do Senhor. E aí Moisés registrou um por um, uma por uma das caminhadas, caminhada após caminhada. E hoje eu quero um like, como diz meu marido. Pede um like, Cândida. Gente, deu muito trabalho fazer este vídeo de hoje. Por quê? Porque eu
pesquisei o significado no original, no hebraico, de cada um dos lugares. Claro, os que eu encontrei, eu pesquisei. Mas eu já falei, tem lugares que são incertos, são lugares não localizados, tem locais que ninguém sabe onde é que foi, o que que era, como é que era, porque às vezes não tem registros, nada também arqueológico. Então, o que que acontece? O que eu encontrei, eu vou trazer para vocês. E eu não costumo pedir um like, mas eu vou pedir um like hoje. Para agora e dá um like no vídeo. Curte o vídeo. E se tu não é inscrito do canal, a Bíblia diz, eu te convido, eu te peço, te inscreve. Porque, gente, deu muito trabalho pesquisar cada um desses lugares. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. Então, gente, eu creio que Deus sempre tem algo precioso para os seus filhos e para as suas filhas. Que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus, significa ouvir o que Deus tem para nos dizer. E eu não posso ler tudo isso sem buscar o significado. Tu não vai entender sem o significado original. Por que Moisés registrou esses nomes? Por que Deus mandou Moisés escrever esses nomes? Por que o Senhor se importava que nós, em 2025, aqui no YouTube, neste canal, fôssemos estudar esses lugares? Algo Deus vai falar conosco, algo o Espírito Santo vai revelar. Então eu te convido, vamos lugar por lugar, caminhada após caminhada, e vamos ver o que nós vamos aprender, certo? 3. Eles partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses o Senhor executou juízos. Então, primeiro lugar da onde Israel saiu foi do Egito. O Egito, lembra, uma terra arrogante, insolente, soberba, saiu deste lugar. Nós, humanos, seres humanos, somos naturalmente soberbos, arrogantes, orgulhosos, né? Nós temos que sair desse lugar e irmos para um lugar de quebrantamento, de humilhação, de submissão, de sujeição, de entrega, de dedicação. Então o povo sai do Egito e sai especificamente de Ramsés. Ramsés são o quê? Os filhos do sol, ou o Deus, com letra minúscula, sol. Quer dizer, um lugar de destaque, né? O que o sol faz? O sol brilha, o sol é o rei, né? Então, tu sai dessa, vamos dizer assim, idolatria do sol, de algo que é importante, né? Cada um de nós sabe de onde Deus nos tirou. Então, o povo começa saindo do Egito e de Ramsés, desse lugar simbolizado pelo sol. E também o sol é vida, é provisão, né? É fertilidade. Então, tudo isso também foi uma entrega. O povo teve que sair também, lembra dos melões, dos pepinos, de tudo aquilo? E aí, o que eu destaco no 4? Sepultavam todos os seus primogênitos. Quando o povo sai do Egito, a atmosfera é de morte, é de sepultamento, é de luto, é de perda, é de lágrimas, porque o Senhor executou o juízo contra
Faraó e os egípcios. E aí é muito forte essa parte, ó. Também contra os deuses o Senhor executou juízo. E daí vocês lembram que eu expliquei para vocês que cada uma das pragas era um nocaute, né? Era uma guerra contra uma potestade, contra uma divindade, contra um deus do Egito. Então aqui está bem específico. Contra os deuses o Senhor executou juízos. 5. Os filhos de Israel partiram de Ramsés, então partiram da terra do sol, dos filhos do sol, e acamparam em Sucote. Ó, já começamos. Sucote, barraca, tenda. Então, eles estão indo para uma vida temporária, para uma peregrinação, para se tornarem passageiros, hóspedes, visitantes. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Etã é um lugar que devora. Então eles saíram para um lugar inóspito, perigoso, difícil, um lugar que devora. Sim, nós sabemos, Paulo diz, somos reputados como ovelhas, somos levados para o matadouro diariamente, né? 7. Partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está diante de Baal-Zephon, e acamparam diante de Migdol. Então vamos lá. Pi-Hairote. Então eles partiram do lugar que devora e foram para o pântano, que está diante do... Ó, Baal é o Senhor, é o possuidor, é o dono, era o Deus cananeu, que vigia, que guarda. Então eles estavam sendo observados, né? Vigiados. E acamparam diante de Migdol. Migdol é torre, castelo. E a gente estudou isso aqui, porque Deus é a nossa fortaleza. O nome do Senhor é Torre Forte. Partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar em direção ao deserto, e depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Lembra Mara? As águas amargas, a amargura, o amargor? Então, eles passaram por amargura, por amargor. Uma água má, uma água amarga. Elim. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Elim quer dizer exatamente isso, palmeiras. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Então tu pensa, depois das águas amargas, depois da amargura, eles foram para um lugar com palmeiras. Isso quer dizer que depois da amargura veio um oásis, veio uma bênção, veio uma paz, né? 12 fontes de água e 70 palmeiras. Aqui é um resumo, um retrospecto, uma retrospectiva de tudo que a gente leu e estudou. Vamos juntos. 10. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. O que é o deserto de Sim? É o deserto de lodo, lama e barro. Então, o que acontece no lodo, lama e barro? A gente se suja e a gente até afunda, né? Quantas vezes na nossa vida a gente se sujou e afundou? 12. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Então, eles saíram, olha só, eles saíram do lodo, da lama e do barro. E eles, como um rebanho, foram sendo conduzidos. Olha, se isso não é o Espírito Santo falando conosco. A gente peca, a gente se suja, a gente se afunda, mas o Senhor Jesus nos salva, nos limpa, nos lava. Nós somos ovelhas
do rebanho, do pastoreio do Senhor Jesus. Ele é o bom pastor. Então, o povo de Deus passou a ser conduzido, assim como um rebanho precisa ser conduzido. Então, depois do pecado, depois da sujeira, depois das roupas, né, com lodo, com lama, tu precisou ser conduzido, ser ensinado. Tu precisou de direção. Eu disse para vocês que era forte, hein? 13. Partiram de Dofca e acamparam em Alus. O que é Alus? Tumulto de homens. Pensa, o que é tumulto? É briga, é discórdia, é murmuração, é confusão, é discussão. Onde tem gente, tem tumulto. 14. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, porém ali não havia água para o povo beber. Aí aqui eu tenho que parar e meditar com vocês. Lembram de Refidim? Acamparam em Refidim, porém ali não havia água para beber. Tu sabe qual é o significado de Refidim? Descanso, refrigério e repouso. Aí tu vai dizer aquilo que eu digo. Me caiu os buteados do bolso. Como assim? Não tinha água para beber num lugar que era descanso, que era repouso, que era refrigério? Aí tem uma lição para nós. Sabe a paz que excede todo o entendimento? Significa que se tu tá entendendo, se tá tudo certo, não é uma paz. É porque tá tudo bem. Se tá tudo bem, tá tudo bem. A paz que o Senhor Jesus nos promete, a paz que é fruto do Espírito Santo, a paz que é chamada de Shalom, que Jeová, que Deus é paz, é essa que é independente das circunstâncias. É tu não ter água, mas tu tá descansado, tu tá repousando, tu tem refrigério, tu tem paz. Partiram da confusão, da discussão, do tumulto dos homens e acamparam em Refidim. Acamparam num lugar de descanso, de refrigério e de repouso. Mas lá não tinha água para beber. Então, este lugar é no Senhor. Tu só vai encontrar descanso, refrigério e repouso no Senhor. É o Senhor que nos leva para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. É o Senhor que tira as nossas cargas. Ele é a água da vida. Então, Refidim é muito forte também. É uma palavra que nos chama a fé. O que é a fé? É aquilo que tu não vê, mas é aquilo que tu crê, é aquilo que tu espera. Então, tu não tem água, mas tu descansa no Senhor. Tu não tem água, mas tu espera pelo Senhor. Tu não tem água, mas tu tem fé que o Senhor vai te levar a um lugar de águas. Águas boas para beber e águas boas para navegar e águas boas para viver e águas boas para descansar. 15. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Sinai é onde Deus falou com Moisés. É onde Deus se revela. O lugar da sarça, o lugar da presença do Senhor. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Kibrote Ataavá. Começou a chover. Vou falar mais alto. Kibrote Ataavá. Vamos ver o que é Kibrote. Aqui no Rio Grande do Sul chove muito. Kibrote, vamos ver. Kibrote Ataavá. Tumbas da cobiça ou sepulcros da concupiscência. Nós estudamos isso também em Números 11. E aí, o que a gente ponderou quando a gente estudou sobre isso? Sepulturas do desejo, tumbas da cobiça, as mortes por causa que eles queriam comer carne, lembram?
Aí Deus mandou as codornizes. Eles tinham experimentado no Egito aquelas pragas em que Deus tinha mandado moscas, Deus tinha mandado rãs, Deus tinha mandado gafanhotos. Quer dizer, Deus tem poder sobre a natureza, sobre os fenômenos da natureza, sobre os animais. Ele pode, ele manda a chuva, ele suspende a chuva. Então, o que que acontece? O povo queria carne, 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 e eles não acreditavam que Deus podia sustentá-los com carne no deserto. E aí Deus manda eles comerem até sair pelo nariz, e aí eles morrem. Há uma praga. E este lugar, Kibrote Ataavá, é conhecido como sepulturas do desejo, tumbas da cobiça. Quer dizer, eles cobiçaram, eles desejaram e eles morreram. Nas traduções mais antigas falavam sepulcro da concupiscência, que nada mais é do que isso, do que desejo, aquela loucura, sabe? Aquela obsessão, aquela obstinação, aquela paixão cega e louca. Isso é Kibrote Ataavá. Então, depois de estarem na presença do Senhor, né, no Sinai, de receber a revelação do Senhor, eles foram para os sepulcros do desejo, sepulcros da cobiça. Muitas vezes tu sai da presença de Deus, tu tá cheio da presença de Deus, e aí tu te suja, e daí tu cai, né? E isso pode ser morte para ti. E às vezes em áreas da tua vida que, como eu digo, depois tu vai ter que lidar com as consequências daquilo. E essa Kibrote Ataavá foi exatamente isso que aconteceu. O povo queria carne, 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 morreu. Muitos, né, morreram com a praga que o Senhor mandou. Partiram de Kibrote Ataavá e acamparam em Azerote. Azerote são aldeias, literalmente um acampamento. Então eles ficaram acampados. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Ritma quer dizer vassoura. Aí é aquilo, às vezes eu não sei. Tu sabe, tu tem um entendimento, quer fazer um comentário? Escreve aí. Ritma. Então eles saíram do acampamento vassoura. É um lugar que tu vai ter que limpar. Para que serve uma vassoura? Para limpar, né? Não sei, gente. Partiram de Ritma, né? Partiram da vassoura e acamparam em Rimon Pérez. Aí em Rimon Pérez tinha Romã. Só que não era Romã, porque a Romã é muito importante, né? A palavra romance, romântico, vem da romã, que era uma fruta que era muito rica, muito, até hoje é cara, é difícil, demora anos, tal. E muito preciosa, muito, eu não consigo usar outra palavra, rica, rara, deliciosa, cheia de propriedades, tal. E ela é semelhante a uma joia. Quando tu abre a romã, dependendo do tamanho da romã, da qualidade da romã, lembra joias. Então, este lugar onde eles estavam, Rimon Pérez, ó, Rimon Pérez, era romã aberta, exposta, bela. E era oferecido muitas vezes romã, o homem oferecia uma romã para a mulher. Dessa origem é que vem a palavra romance, romântico, é da romã. E aqui são romãs abertas. Então o que a gente imagina? Que ela estava tão madura, porque isso acontece. Quando ela está muito grande, muito madura, ela já abre. Então é fácil de comer, ela é deliciosa, ela é gostosa, ela é docinha. Então acredita-se que eles estavam depois da vassoura, né, depois de ter que limpar, trabalhar, não sei, eles foram para um lugar onde tinha tantas romãs, e as romãs eram tão grandes, tão suculentas, sumarentas, deliciosas, que elas já estavam se abrindo e era muito mais fácil. É o que eu apreendo, entendo disso. Aí eles partiram de Rimon Pérez, né, das romãs abertas, e acamparam em Líbna. E, gente, romã também é muito bom para a saúde.
muito bom para garganta, para pele. Ela tem propriedades assim, ó, ela é incrível, é poderosa, é uma benção. Aí eles saíram desse lugar das romãs abertas e foram para Líbina. Olha o que é Líbina: brancura, branco, alvo, puro, limpo. Tu tá entendendo que forte? Eles tiveram um processo de purificação, de limpeza, de santidade, de brancura. Vamos lá, eu não posso me perder aqui. Partiram de Líbina e acamparam em Rissa. O que é Rissa? Orvalho. Orvalho é água, orvalho é chuva, mas orvalho também é bênção de Deus. Porque é uma simbologia, porque é algo que vem, que é Deus que dá. Lembra quando Noé fala que não chovia sobre a terra, só havia orvalho? Pois então, isso é Deus, é uma dádiva de Deus, né? Então, Rissa, vamos lá, Rissa, partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Quelata, acamparam num lugar de assembleia, de reunião. Partiram da assembleia e da reunião e acamparam no Monte Sefer. Então, depois que eles se reuniram, eles foram para um lugar de beleza, de elegância. Depois de Quelata, partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Aí, depois da elegância e da beleza, foram pro medo e pro terror. Que coisa, gente. Vocês estão vendo? Aí partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Então, saíram do medo, do terror e tiveram que de novo se reunir e fazer uma assembleia. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. O que é Taate? É o que está debaixo. Então, sucumbiram, desceram, houve uma queda. Vai dizer que não é a vida da gente? Quantas coisas que acontecem na nossa vida que nos derrubam, que nos põem para baixo, que nos põem debaixo. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Tera é um lugar específico, um posto, uma estação. Pararam num lugar localizado, específico. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Olha essa, doçura. Então, quando tu fica no lugar certo, específico, né, onde tu tem que ficar, tá localizado para ti, tá reservado para ti, tu vai experimentar a doçura. Aí isso me lembra assim, estar no centro da vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Partiram de Mítica, partiram da doçura e acamparam em Asmona, ou Rasmona. Então, continua no lugar que Deus quer que tu esteja. Tu vai experimentar a doçura e agora frutos. Tu vai ser frutífero, frutuoso, próspero. Partiram de Rasmona e acamparam em Moserote. O que é Moserote? Prisão e castigo. Então, olha se não é. Tu fez tudo que era para fazer e aí tu não vigiou e tu foi parar aonde? Na prisão, no castigo. Talvez tu te orgulhou dos frutos, né? A Bíblia diz que a gente tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, eu tenho que me arrepender todo dia, eu tenho que me humilhar todo dia, eu tenho que estar na presença de Deus. Se eu me ensoberbecer, se eu me exaltar, se eu me achar, olha para onde é que eu vou? Para a prisão e para o castigo. Então, olha, gente, é difícil, vamos lá. Moserote. Partiram de Moserote, partiram da prisão e do castigo e acamparam em Bene Jaacã. Bene Jaacã acamparam no lugar que era do filho do Jaacã. Jaacã é Jaacã, não achei Jaacã. É aquilo que eu falei, eu fiz o que eu pude. Partiram de Bene Jaacã e acamparam em Or-Agidgad.
Se tu sabe, se tu tem conhecimento do hebraico, coloca nos comentários. Compartilha o pão conosco, compartilha a palavra de Deus conosco. Olha aqui o que aconteceu. Saíram lá do lugar do filho, lá da casa do filho, sabe para onde que eles foram? Eles foram para uma caverna na montanha. O que quer dizer isso? Eles tiveram que se esconder. Aí eu penso, esse Jacã e o filho de Jacã ficaram num lugar onde tinha alguém que os oprimiu, que os oprimia, que amedrontava, e eles tiveram que se esconder. Tu tá vendo? Caverna na montanha. Se proteger. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o perverso governa, o prudente, o justo, o homem bom tem que se esconder. Tem que se colocar num lugar seguro, porque ele vai perverter a lei, ele não vai cumprir a lei. Então, a gente tem que ficar protegido. Pode ser isso. Ó, vamos continuar. Agidgat. E acamparam em Jotbatã. Jotbatã quer dizer, depois que eles saíram lá da caverna, eles foram para um lugar agradável, para um lugar bom. Esperou passar, né, o problema. Ó, e aqui a chuva parou também. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Abrona é uma passagem, um lugar temporário. De Abrona, partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Esse aqui, não sei. Ó, Ezion-Geber, espinha dorsal. Estavam de passagem, foram para a espinha dorsal humana, de um homem, de alguém, de uma pessoa. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zin. Zin é palmeira, só que é uma palmeira pequena ou uma palmeira anã, que é Cádiz. Cádiz é santo, sagrado. Isso a gente viu também. Partiram de Cádiz, partiram do santo e do sagrado e acamparam no Monte Or. No Monte Or é um monte que é uma montanha. É sinônimo. Na fronteira da terra de Edom. Edom nós sabemos, vermelho, ruivo, que são os descendentes de Esaú, que também é o Monte Seir. Então, o que aconteceu ali? Então Arão, o sacerdote, subiu o monte, né, a montanha Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali. No primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Tem vídeo no canal sobre a morte de Arão. Então o rei cananeu de Arad, lembra do Arad? O asno selvagem, fugitivo, agressivo, silvestre, rebelde, lembra? Que habitava o sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do monte Or e acamparam em Zalmona. O que é Zalmona? Sombra, proteção. Então, eles, para escapar do asno selvagem lá, eles ficaram à sombra, sob a proteção de Deus. Partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Aí saíram da sombra de Deus, da proteção de Deus, e foram, sabe para onde? Para a escuridão, para as trevas. Olha só. Partiram de Punon e acamparam em Obote. Esse também nós vimos, assim, porque claro, nós vimos tudo isso, praticamente tudo isso, mas o que acontece? Alguns eu já ponderava com vocês, a gente estudou junto o significado. E lembra dos odres? Eu falei, o que vai nos odres? Vai água, vai azeite, lembra? Vai vinho. Água, azeite, vinho, líquidos, provisão, fartura, abundância, né? Então, eles partiram da escuridão e das trevas e foram para os odres. Partiram dos odres, né, de Obote, e acamparam em Ije-Abarim. Ije-Abarim, ruínas, a gente viu isso também, na fronteira de Moabe. Então,
O que ia acontecer lá em Moab? O que ia acontecer com as moabitas, os midianitas? Não foi uma ruína para o povo de Deus? Partiram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gad, curso do rio. Partiram de Dibon-Gad e acamparam em Almon-Diblataim. Almon-Diblataim é algo escondido, coisa escondida. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, diante de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, à altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão desde Bet-Gesimote. Então, desde um deserto desabitado e devastado. Aqui uma sequência de coisas ruins, né? Escuridão, trevas, ruínas, uma coisa escondida. Coisa escondida é pecado. É mentira, é engano. É roubo, é coisa errada. Aí o que vai acontecer? Deserto, devastação, solidão. Aí eles foram até Abel-Sitim, Prado das Acácias, nas campinas de Moabe. Vocês viram como foi bem forte, bem puxado, né? Eu espero realmente que Deus tenha falado contigo, porque eu achei bem interessante isso. E isso que a gente tinha que fazer, mas muitas vezes o tempo não permite. Mas eu tenho dito para vocês, quando tu quer ir a fundo, tu tem que ir no original, que aí Deus se revela, Deus te mostra. 50. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figura e todas as imagens fundidas. Então aqui temos que destacar: Deus está mandando expulsar, destruir e derrubar. Como eu digo, são principados, são potestades, são divindades, são entidades, são demônios, são espíritos maus, espíritos caídos, espíritos imundos, ídolos. Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra para que vocês tomem posse dela. Então, tomar posse, morar, isso é uma herança, é uma propriedade. É a porção que vocês têm e receberam do Senhor. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. A tribo mais numerosa deem uma herança maior. A tribo pequena deem uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Então, tu vai tomar posse, tu vai morar, tu vai ter herança, tu vai ter propriedade, de acordo com a tua família, de acordo com os teus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas. E eles o perturbarão na terra em que vocês irão morar. E farei com vocês o que pensei fazer com eles. Então aqui Deus está deixando bem claro. Se vocês não obedecerem, se vocês não expulsarem, não destruírem, não derrubarem, se vocês não tomarem posse, não morarem, não receberem a herança, vocês vão ser subjugados, vocês vão ser presos, vocês vão ser, vamos assim, maltratados, feridos, escravos. Eles vão ser como espinhos nos olhos, aguilhões nas costas e vão perturbar vocês. Então, Deus nos deu autoridade, o Senhor Jesus nos deu o nome dele. Nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para expulsar, para repreender, para amarrar, para destruir e derrubar todo o mal, para saquear o inferno e povoar o céu. Nós temos autoridade para profetizar vida, restauração, libertação, santificação,
libertação, cura, vida, salvação. Nós temos que usar a nossa boca com autoridade para tomar posse, para morar, para receber a nossa herança. E isso tem a ver com intimidade com Deus. Tu tem que usar o nome de Jesus.